O seu cérebro trabalha com dois sistemas ao mesmo tempo, System 1 e System 2. E faz muita diferença qual deles você está deixando tomar conta das suas atividades. Vamos conversar sobre isso? Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa aqui é sobre o nosso cérebro, né? E como que ele trabalha ao mesmo tempo aí com dois sistemas diferentes, quase como se a gente tivesse um hardware e dois softwares atuando. E isso faz toda a diferença na sua resposta, na resposta aos estímulos do ambiente onde você está, em como você reage, como você percebe a vida, inclusive. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O papo é neurociência, mas aplicado para o nosso desenvolvimento pessoal, para que a gente tome consciência e fique mais fácil no nosso dia a dia, trazer para a racionalidade, né, entender o que está acontecendo, se observar e aprender a melhorar os nossos insights, o nosso feedback, a nossa forma de nos relacionar com a gente e com as outras pessoas. Então a conversa é usando, se tudo der certo, o seu System 2. Pois é, quem que inventou essa história não fui eu, tá? A gente está o tempo todo com a ciência interagindo e ganhando realmente novas áreas de conhecimento, né? E a neurociência é uma das áreas que tem crescido muito. Eu estou fazendo uma especialização em neurociência, psicologia positiva e mindfulness para justamente me apoiar nesse meu desenvolvimento e que eu também tenha mais embasamento científico e de conhecimento para levar isso, né, para a minha equipe, para as empresas dos quais eu atendo, tenho projetos junto, para vocês também, para os meus mentorados, enfim. A ideia é a gente ir buscar conhecimento para facilitar a vida de todo mundo, né, e melhorar processos, melhorar relações, melhorar o nosso dia a dia. Muito bem, se você está aqui no canal de algum tempo, a gente já falou em diversos momentos sobre funcionamento do nosso sistema límbico, a amígdala, como a gente reage, que o nosso cérebro mente para a gente o tempo todo, que a gente usa de memórias para responder aos estímulos. Tem vários trechinhos desses que a gente foi salpicando ao longo dos vídeos. Então, se você está chegando agora, te convido a, terminando aqui, dar uma maratonada, vai ver o que está rolando aí nos vídeos mais antigos. Tem muito bate-papo e conhecimento muito legal aqui. Não só meu, mas também de vários convidados que vieram gravar comigo, que aceitou o convite para gravar o nosso videocast, que é de conversas profundas, profundidades. Mas nessa conversa aqui, a gente vai entender alguns dados e estudando, né, eu me deparei com o diagrama do custo metabólico. Esse diagrama do custo metabólico, ele foi elaborado pelo Dr. Tiago Cavalcante Tabajara, em 2018, e ele foi reunindo, um diagrama mesmo assim, como que funciona o nosso System 1 e como que funciona o nosso System 2, e ele foi trazendo informações de diversos outros estudos e grandes nomes, cientistas aí de diversas áreas, para ir fazendo com que isso fique visual para a gente. Então a gente tem cerca de um processamento em tempo real, assim, a cada segundo a gente tem um processamento de cerca de 11 milhões de bits. 11 milhões de bits. Agora, nesse segundo aqui, ó, seu cérebro processou 11 milhões de bits. 10 milhões deles são por conta dessa entrada que chega pela visão. Então, você está aqui assistindo esse vídeo, talvez você esteja só ouvindo, mas se você estiver aqui assistindo, a sua visão está passando tanta informação, tantos bits ao mesmo tempo, que é mais ou menos esse número, 10 milhões de processamento por segundo. Então são 11 milhões de bits por segundo, sendo que 1 milhão deles vem de outros canais, como visão, tato, paladar, interocepção, propriocepção, que esses dois, inclusive, fazem parte dos nossos 7 sentidos, tá?
Tem um vídeo falando muito bem disso, explicando que não são 5 sentidos, como a gente costuma falar, são 7 sentidos. Esse é um vídeo que eu te indico mesmo, vou deixar aqui nos cards para depois você ir lá e assistir, que isso é legal. Então, entendendo se está frio, se está calor, se tem uma coceira vindo, enfim. 11 milhões de bits por segundo. Tá, isso entra, então, pelos canais todos, né, aqui de receptivos, e a gente vai processar esses 11 milhões. Mas aí você fala assim, cara, como que eu não fico doida? Porque conscientemente mesmo a gente vai captar muito pouco. Muita coisa só vai ser processada pelo seu cérebro de forma completamente inconsciente. E só vai passar, não vai ficar. Então, desses 11 milhões, né, a gente trata aí praticamente de 110 bits por segundo realmente que a gente tem percepção deles. Só 110 bits de 11 milhões a gente vai ter real percepção, tá? Como que funciona? Vamos falar que normalmente tudo isso que entra, a gente processa ele com um System 1. Sistema 1 aqui, que ele fica onde? Dentro do nosso sistema límbico, do nosso sistema reptiliano também, né? Que são os sistemas ali que são processados pela amígdala, de luta ou fuga, você já deve ter visto coisas assim, que é onde chega e fala assim, opa, é o nosso sistema primário, que nos acompanha há muito tempo, né? Quase como se a gente pensasse que é o sistema mais antigo do nosso cérebro humano, né? Então, o sistema límbico e reptiliano, ele faz o quê? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Está chegando uma informação que ela está com frio. Se ela está com frio, esse frio, o ambiente está gelado demais? Será que isso não pode dar algum problema, né? Se a gente baixar demais a temperatura, a gente vai parar de funcionar? Então nós temos que ficar atentos, talvez mandar alguma ordem aqui para ela, ou opa, deixa eu prestar atenção se eu preciso liberar algo aqui para aquecer esse corpo, você entende? Estou dando um exemplo, tá? O que essa pessoa está me falando, você está conversando com alguém, você chega num ambiente e você vê uma pessoa vindo brigando com você. Você mal entrou, a pessoa já vem brigar com você. O que acontece? A imagem dessa pessoa vindo na sua direção, com as feições todas de briga, e já num exaltado e tal, faz com que seu sistema todo reptiliano e límbico ative e fala, opa, isso é um risco, essa pessoa está com raiva, está furiosa, então fique atento, talvez você vai precisar lutar, ou talvez você vai precisar correr, né, ou se defender. Então o sistema límbico ativa. Tá, eu dei alguns exemplos aqui que são um pouco mais, que realmente a gente perceberia que teria um problema físico, mas é assim o tempo todo, com tudo. A gente passa sempre pelo filtro do nosso sistema límbico e reptiliano, para ele dizer para o resto do nosso cérebro, ou para todos os neurônios ali, tá tudo bem, segue, não, isso aqui é interessante, isso aqui não precisa guardar, isso aqui não tem nada que a gente vá utilizar, tá? Então, só passa por ali. Pense que nós temos aí, só para essa área do nosso sistema límbico, cerca de 70 bilhões de neurônios. Tá? 70 bilhões de neurônios. E é o sistema límbico que vai tomar cerca de 85% das nossas decisões. É sério, parece uma bobagem, né? Mas 85% das nossas decisões, elas acontecem porque a gente ativa um modo de autoproteção, de autodefesa, ou para a gente se poupar de uma dor, ou para a gente correr, fugir, lutar, entende? A maior parte das vezes. A gente tem cerca de, uma outra informação que, para você entender, a gente tem mais de 1,5 a 2 vezes mais propensão a se defender da dor do que buscar alegria. Então, o nosso cérebro, ele trabalha muito para a autodefesa. Muito, 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 muito. Isso em tudo. Se eu posso poupar energia, se eu preciso comer, se eu preciso dar uma resposta, às vezes, que mais, assim,
mentirosa, a gente até falou disso esses dias, né, que a gente mente mesmo. Então, se eu preciso fazer uma resposta, criar uma resposta agora aqui que talvez seja meio não tão verdadeira, mas para poupar de um desgaste, ou para me colocar num outro patamar desse sistema social o tempo todo, né? A gente está nessa autodefesa, está trabalhando com o nosso sistema límbico. Coisa doida, né? Muito mais do que eu imaginava. Eu achava que, de alguma forma, eu tinha escolhas, né? A gente fala assim, não, eu sou muito racional. Querida, sinto te dizer, talvez não seja tão racional assim. Ou a sua racionalidade está toda embasada mesmo em memórias e situações no seu viés de confirmação, inclusive, tá? É complexo, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Passou aqui, então vamos pensar que a gente está ainda no sistema 1, 85% das decisões são tomadas aqui. Como que elas são tomadas? Vamos pensar que é um grande funil, tá? Entrou aqui nesse funil, quem é da galera do marketing que adora funil, né? Entrou aqui nesse funil, boca de funil, entra muita coisa, né? 11 milhões de bits. Aí a gente começa a processar, ele vai passando pelo funil e a gente vai tendo que tomar essas decisões. Então, nessas decisões, como se fosse nas camadas do funil, tem alguns botões que estão com a gente nesse sistema límbico que eles reagem primeiro, né? Então, o primeiro botão, botão de importância primitivo, é o nome dado aqui para esse botão, que é esse de luta, fuga, proteção, alimentação, reprodução. Então, primeira decisão, então ele passa por esse filtro e fala assim, opa, isso aqui, essa informação, esses bits que estão vindo vão me ajudar aqui nessa camada, luta, fuga, proteção, reprodução, alimentação? Não? Não é sobre isso? Ah, tá. Então vamos para o próximo botão. Próxima camada é um botão de importância original, que ele já vem atento, ele vai ser acionado se a gente precisar resolver uma crise, se a gente tem uma missão a ser cumprida, tem um problema, tem um perigo, um alerta de perigo, ou tem uma oportunidade muito boa. Então fica nessa faixa aí do funil. Segundo botão, um botão de importância original. Depois dele, passa para acionar, ver se ele vai acionar um botão de importância secundária. Entrosamento, distinção pessoal, dedicação ao próximo, aprovação, obediência, autoridade. Então, antes dessa camada, a gente já teve que fazer toda essa avaliação, entende? Será que eu preciso me proteger? Será que isso aqui é uma crise? Não. Então, é só eu responder à autoridade? Se sim, talvez vai ser acionado aí. Depois desse secundário, então vem outras ações, gatilhos mentais que podem dirigir a nossa atenção, storytelling, a gente gosta muito de ouvir as histórias, né? Então, storytelling, os filtros de interesse. Então, se eu tiver alguém falando de tênis do meu lado, eu que não entendo quase nada de tênis, não vou prestar muita atenção, esse beat possivelmente vai passar. Eu vou estar focado em outra coisa. Mas se é um fã de tênis e a pessoa do teu lado está ali na mesa do lado do restaurante, está falando muito empolgado de tênis, talvez esse beat vai parar nessa camada aí, sua atenção vai ser chamada, seu cérebro vai processar essa informação com mais atenção do que o meu cérebro, que não tem interesse nenhum em tênis, entende? Então vai vendo, porque que às vezes a gente fala e as pessoas não processam as coisas que a gente está falando, porque o nosso cérebro trabalha assim, cara, ele vai entendendo, sabe? Vai passando de uma camadinha para outra aí nesse funil. E aí ele ativa um botão ou outro se precisar, se for o caso. Se não, ele só vai passar. E aí depois disso ainda, depois dos filtros de interesse, aí vem propósito de vida. Então se aquilo tem a ver com seu propósito de vida, talvez você vá conectar com ele, se não, não. O diálogo interno, gente, o diálogo interno, essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, a nossa mente com aquele que observa a mente, né? Nós não somos a nossa mente, nós somos aquele que observa a nossa mente. Então esse diálogo interno está lá no finalzinho do funil, desse funil do System 1.
Olha que coisa doida. Olha quanta coisa o System 1 processou para chegar aqui. Tá. E aí? Você falou que você tem 2 sistemas. Então, no nosso dia a dia, 85% das nossas decisões estão nessa funil aqui, cara, no System 1. É muita coisa vai parar aqui. A gente vai processar só 110 bits por segundo, de 11 milhões. E aí esses 110 bits vão responder esse funil. Muito bem. E aí qual é o System 2? O System 2 é o System que é consciente. Então a gente tem o inconsciente. Vamos lá? 85% das suas decisões são tomadas de forma inconsciente. E nós temos o System 2, que é o consciente. Onde as decisões conscientes são tomadas? Na área mais nova do nosso cérebro, a área que veio se desenvolver há menos tempo. No começo da raça humana, a gente não tinha essa área tão bem desenvolvida, que é o córtex pré-frontal. No neocórtex é onde, então, as decisões conscientes são tomadas. E aí, às vezes, a gente não entende porque que adolescente toma umas decisões idiotas. Você fala assim, não é possível, porque o córtex pré-frontal, inclusive, não estava tão bem finalizado, tá? O córtex pré-frontal, o neocórtex, ele fica maduro ali na casa dos 21, 22, 23 anos. Antes disso, ele não está 100% ativado, tá? Ele não funciona tão bem. Então, de forma consciente, as decisões acontecem ali, no neocórtex, né, no sistema 2. E olha que coisa, nesse sistema a gente tem 16 bilhões de neurônios ativos funcionando. Sistema 1, 70 bilhões. Sistema 2, 16 bilhões. Mas faz sentido, né? Porque se aqui a gente processa 85% das nossas decisões e aqui só os outros 15% das decisões, a gente realmente talvez não precise de tanto neurônio, né? Tanto trabalho. Mas, ainda assim, ele é realmente muito importante. E por que eu estou falando dos 2 sistemas? Porque a gente entendendo como o sistema 1 funciona, e quais são as primeiras respostas que o nosso corpo dá, a nossa mente traz, a gente consegue se observar e então levar aquela informação, aquela decisão para o sistema 2 tomar. Não agir por impulso, né? Não só reagir, mas racionalizar antes de tomar algumas decisões. Então, a gente tomando consciência que muitas das nossas respostas são feitas pelo sistema 1 para responder todos aqueles botõezinhos, a chance da gente responder por emoção, na emoção, pelo instinto, o nome que você quiser dar aqui, é muito maior do que a chance da gente ter uma resposta racional. Então, a gente entendendo esses funis, a gente consegue respirar fundo e falar, opa, talvez essa decisão que eu estou tomando aqui seja muito emocional, muito baseado no meu sistema límbico. Deixa eu jogar isso aqui para o meu córtex pré-frontal responder. Então, deixa eu respirar, racionalizar sobre isso. Tá? Em torno de 40 bits por segundo é o que o nosso neocórtex processa. Então, no sistema límbico a gente está processando 110 bits por segundo, aqui no racional são menos, são 40 bits por segundo. 40 bits por segundo é como se a gente processasse uma palavra de 5 letras por segundo. É uma percepção realmente mais consciente, né, das informações, a gente está ali realmente atento às informações. Então, por isso que às vezes a gente... se você chega já aconteceu com você assim, de estar numa crise emocional, de raiva, de tristeza e tal, e depois acontecer algo e você não conseguir se lembrar daquilo que aconteceu, ou da conversa exatamente que teve, e aí depois alguém que estava presente fala assim, não foi assim, foi de outro jeito, porque o seu cérebro não conseguiu. Você estava no modo do sistema límbico, o seu cérebro não conseguiu processar tão conscientemente aquelas informações, o diálogo que foi dito, entende? E aí, se o seu cérebro não consegue processar, mas você está acessando aquela memória, aquilo vai virar memória. E memória, gente, às vezes ela é preenchida, tá? Nosso cérebro trabalha para preencher lacunas. Então, meio que ele improvisa para preencher as lacunas ali e te entregar uma memória.
né? Então, por que a gente fala tanto sobre trazer para a consciência, viver o momento presente, estar presente, viver na presença, que é realmente a gente desligar uma série de coisas que estão acontecendo à nossa volta, fazer com que o nosso cérebro foque realmente naquilo que importa. Então todo o resto só vai passar pelos filtros, mas não vai fazer grande esforço, porque eu estou completamente presente na resolução desse problema, completamente presente gravando esse vídeo com vocês. Então dessa forma eu facilito para o meu cérebro que as decisões estão mais conscientes, entende? A gente traz isso para o mundo da consciência, para o mundo da racionalidade. E aí, para vocês terem uma ideia, para fazer com que essa leitura racional de informação e tudo mais vire memória de longo prazo, só cerca de 5 a 9 bits vai virar memória de longo prazo. Gente, nós começamos lá em 11 milhões de bits. E nós estamos chegando aqui com cerca de 5 a 9 bits para virar memória de longo prazo, memória permanente. Você entende por quê que quando você olha para os dias da sua vida, parece que eles foram todos iguais? A gente só grava algumas experiências, porque o resto só vai passar. Só vai passar. Só vai ser processado e descartado, processado e descartado, processado e descartado. E aí algumas pequenas experiências se tornam realmente memórias permanentes, né? Muito interessante isso. E aí que isso vai acabar indo para o nosso hipocampo, que é a nossa memória de longo prazo, ou vai ser trabalhado no cerebelo, que é a memória de procedimento. Então, quando você precisa no dia a dia aqui fazer algumas coisas, você até repete algumas vezes, trabalha e tal, possivelmente isso está sendo trabalhado no cerebelo, né? Ou na amígdala, onde todas as nossas memórias de dor ficam armazenadas. E aí, coisa importante também para falar, se a sua amígdala, seu sistema límbico tem uma memória, ativou essa memória de dor, o seu cérebro não sabe necessariamente se isso é memória ou se você está vivendo ela de novo, então tem grande chance de você sentir a angústia, a dor, a tristeza, tudo de novo, tá? Por isso que às vezes, quando a gente se lembra de uma dor muito grande da vida, a gente acaba, parece que você sentiu de novo o impacto dela. O nosso cérebro não sabe muito distinguir. Ele ativa aquela memória lá na amígdala, a amígdala fala, opa, tem uma dor aqui, se ativa toda, e aí a gente entra no sistema de novo, de luta ou fuga, volta para o System 2, tá? Desculpe, volta para o System 1. A gente estava no System 2, foi ativar uma memória que está lá na amígdala, volta e ativa todo o System 1 de novo, sistema límbico e reptiliano. Dois sistemas trabalhando com você. Um, que é onde a gente toma 85% das nossas decisões, que é esse sistema 1, que é ali no sistema límbico reptiliano, e o outro onde a gente consegue, em média, tomar 15% das decisões, que são decisões um pouco mais conscientes, embasadas mais em informação, onde a gente consegue peneirar melhor isso, e agir menos pela emoção, mas mais realmente pela racionalidade, né? Dois sistemas que estão o tempo todo dividindo o nosso hardware. E aí, se você tem consciência disso, você consegue ir reprogramando esse funil, recolocando, mudando a sua base de dados, vamos dizer assim, né? Criando sinapses neurais para depois gerar memória. E na hora que, então, o seu cérebro estiver passando por aquilo de novo, ele tire da luta e defesa e já jogue para o neocórtex. Mas a gente precisa fazer esse olhar, sabe? A gente precisa se observar, aprender a se observar o tempo todo. Por que eu reagi assim? Por que eu tive essa sensação? Por que eu ativei essa memória? Sabe? O tempo todo. Se organize para se observar, para ter respostas um pouco mais lentas e você ter tempo de observar aquela resposta, aquela reação. Já ouviu falar aquela coisa do não responde e-mail com raiva, não responde as pessoas com raiva? É isso, é exatamente isso. Porque quando você responde com raiva, estressado ou muito triste, diante de alguma emoção desse tipo, principalmente das dores,
É o seu sistema límbico que está reagindo e ele reage para lutar, para correr, para se defender. Não é o seu sistema racional. Então, organizar a sua vida para que você tenha respostas um pouco mais lentas, você não precisa responder de bate-pronto. Deixa eu observar isso, te retorno mais tarde com uma resposta, pode ser? Olha, que boa resposta, né? Com educação, gentileza, principalmente gentileza consigo mesmo, para que você tenha tempo de processar isso e responder de forma que você depois não vá se arrepender, não é mesmo? Você não gere mais gatilhos que sejam de dor e frustração. Vamos trabalhar menos com a amígdala, né? E usar melhor do nosso córtex pré-frontal. Fez sentido para você? Conseguiu acompanhar os processos? Você consegue perceber se as suas respostas e decisões estão mais embasadas no System 1 ou no System 2? Seu sistema límbico está respondendo mais ou seu sistema consciente, seu neocórtex está trabalhando melhor? Difícil, né? A gente sempre acha que é racional e aí a hora que a gente começa a entender mais, a gente fala, caraca, eu sou muito menos racional do que eu imaginava. Mas tudo bem, é um bom processo de aprendizado e justamente para a gente se permitir se reavaliar com calma, né?